Boa noite. Diniz, o São Paulo inicia a trajetória na Libertadores na próxima semana, né? É uma competição que o torcedor gosta bastante. O time tem um padrão. Claro que ajustes sempre vão acontecer, ofensivamente, defensivamente, mas eu quero saber o quanto você está satisfeito com o desempenho coletivo da equipe e o que é que você acha que o São Paulo precisa melhorar, porque a Libertadores tem um contexto diferente, são jogos mais brigados, enfim, muitas vezes feios, né? Então, o que é que você espera? Bom, do contexto, acho que a equipe chega em boas condições para iniciar a Libertadores. No fundo, a Libertadores, para nós aqui com a manutenção do nosso projeto juntos, a gente começou desde quando eu cheguei aqui. Então, assim, o time amadureceu muito no fim do ano passado. A gente teve muitos momentos, muitos jogos difíceis como este de Libertadores, o ano passado no Brasileiro. Esse ano também já tivemos 2 clássicos. Então, a gente chega em boas condições daquilo que a gente planejou para chegar na Libertadores. Se você me perguntar assim do jogo de hoje, se você gostou do jogo, o time jogou muito bem uma boa parte do jogo. Só que os jogadores sabem disso, que a gente não pode, num jogo como desse que aconteceu com a Ponte, terminar o jogo, você, de certa forma, ansioso para que o juiz faça o apito final. É injustificável o que aconteceu no final. Não pode acontecer isso. A gente tinha que ter aproveitado melhores as chances e não podia tomar gol com a mais do jeito que foi o jogo. Foi uma bola no gol. Foram 22 finalizações contra 6 ou 7 e uma bola no gol da Ponte que foi e daquele jeito. Então, a Ponte, nesse momento, a gente teve um relaxamento que a gente não podia relaxar, porque o torcedor não relaxou. O torcedor estava jogando com o time, todo momento que a gente quase fazia o gol, ele não ficava, vamos, vai dar, tá legal, tá bonito. E no final fica aquela apreensão, todo mundo, treinador, os jogadores, porque a gente provocou isso, e a gente não podia ter provocado. O torcedor do São Paulo tinha que sair hoje daqui fazendo festa. Sair com um placar elástico, foi o que a gente produziu para fazer. Ou, no mínimo, com 2-0, sem sair agoniado. Então, nesse sentido, essas oscilações que o time tem, a gente não pode ter. Não é que não pode ter na Libertadores, não pode ter hora nenhuma. E a gente treina para não ter, a gente pede para não ter, às vezes acontece. Mas também é um processo de amadurecimento do time. Em contrapartida, a equipe fez, em termos de construção de jogo, foi uma partida muito boa na maior parte do jogo. Diniz, queria que você dissesse o que você pretendia ao colocar o Hernanes no lugar do Pablo, né? Modificou um pouco a configuração do time. E se você acha que essa queda do São Paulo na parte final do jogo teve a ver com o efeito dessa substituição? Não, absolutamente, porque o time já estava pagando mesmo com o Pablo em campo. Não foi por conta da entrada do Hernanes. Foi um relaxamento que a gente estava muito soberano no jogo e com um a mais, em vez de a gente acelerar para fazer o terceiro, o quarto, o quinto gol, a gente abriu a possibilidade da Ponte fazer o primeiro. Então o que aconteceu foi um relaxamento que não tem nada de natural nisso. Aqui não pode ser natural relaxar. O natural tem que se acelerar sempre quando o jogo te apresenta algum tipo de facilidade, que no caso foi jogar com o jogador a mais. E a hora que a gente jogou com a mais, em vez da gente acelerar, a gente desacelerou. E o nosso time, quando faz isso, ele vai estar se prejudicando. Então a gente tinha que ter acelerado o jogo, tinha que ficar mais concentrado, aumentar o nível do nosso jogo para a gente poder fazer o terceiro gol e o quarto e não tomar o gol que a gente tomou. Diniz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Queria te ouvir sobre os 2 atletas que saíram do jogo, né? Se preocupam, o Igor Gomes e também o Vitor Bueno, se você já tem algum posicionamento do departamento médico e até para o torcedor, né? Como vai funcionar a logística de viagem? O que vocês pretendem indo na quarta-feira, né, para um local que não é o da partida, indo só na quinta? Você está suspenso. Queria que você já projetasse um pouco esse planejamento dessa ida e se você já sabe em relação à situação médica dos 2, por favor. Em relação aos 2, o Igor Gomes não preocupa absolutamente nada. O Vitor teve entorse de tornozelo, vai ser revelado amanhã, mas em princípio também vai para o jogo. A gente vai ver depois, ele vai avaliar amanhã como vai reagir o tornozelo dele, mas em princípio a gente vai contar com os 2 jogadores. Em relação à logística para a gente jogar essa estreia da Libertadores, o São Paulo está fazendo um esforço para a gente poder ter as melhores condições para diminuir os efeitos da altitude. Então a gente vai sair daqui na quarta e vamos subir o mais próximo possível do jogo para que a altitude, os efeitos da altitude, eles sejam diminuídos, como eu disse. E o que mais você perguntou? Como funciona esse planejamento? Vocês pretendiam para sair na quarta-feira? E vocês suspensos também,
É a minha suspensão. Né? A suspensão aconteceu o seguinte, pelo Fluminense na Sul-Americana, eu tomei uma advertência porque um dos roupeiros entrou em campo para dar água para o jogador antes de começar o jogo. Aí é sempre o treinador que é advertido, ou suspenso, alguma coisa do tipo. E a segunda vez o time demorou acho que 2 minutos a mais para subir do intervalo e aí virou suspensão. Então eu não vou estar no banco por conta desses 2 episódios. Fernando, boa noite. Boa noite. Pensando no jogo de quinta-feira, 4.000 metros praticamente de altitude, a gente sabe que os times, quando jogam com altitude, a gente brinca que tem aquele fator de doping natural, né? Porque eles aproveitam muito essa questão. E o São Paulo é um time que tem muita posse de bola, toca muito a bola. Esse pode ser um fator positivo para o São Paulo, para não cansar a bola correr mais que os jogadores? Não pode ser. A gente vai pensar de uma maneira mais enfática no jogo da Libertadores a partir de agora. A gente estava pensando no Campeonato Paulista, é o que a gente tinha pela frente, é a maneira que a gente trabalha. É claro que o jogo ele estava o tempo todo vindo e voltando na cabeça da gente, mas a gente vai pensar a partir de agora enfaticamente no jogo lá e a gente vai fazer de tudo para poder vencer o quanto a gente conseguir esses efeitos da altitude, tanto na parte tática, na parte da logística que já está sendo feito, na parte da fisiologia também. Então a gente vai fazer o melhor para chegar nas melhores condições possíveis para fazer um bom jogo lá. Ô, Diniz, aqui. Me chamou a atenção na lista que o São Paulo divulgou de inscritos na Libertadores o nome do Rojas. A gente sabe que ele está longe ainda de voltar a treinar, mas e a gente sabe que você gosta de conversar muito com o jogador, saber como ele está se sentindo. Eu queria saber como é que foi para o Rojas voltar a ser inscrito a uma competição importante, mesmo sabendo que não vai jogar tão em breve, mas como é que é o papo com um jogador como ele, que está se recuperando de lesões complicadas, voltar a ver o nome dele ali numa competição importante? Eu acho que é um prêmio para o Rô, a gente não conta com ele agora, a gente tem um elenco super enxuto e foi possível arriscar com o nome dele na lista. E a gente sabe que é um jogador que aqui no São Paulo ele rendeu muito bem, um jogador com características muito específicas, de muita velocidade, de drible, e se a gente em determinado momento puder contar com ele, vai ser ótimo. E eu acho que é um prêmio para ele, que está todo dia lá, trabalhando incessantemente de manhã e de tarde. Diniz, boa noite. O Juanfran e o Antony não estiveram na partida hoje. Você já tem uma previsão se vai poder contar com os dois para essa partida da quinta-feira? Então, não é uma certeza, mas em princípio os dois retornam na quinta-feira, vão ficar à disposição para jogar. Diniz, boa noite. Boa noite. Você acha que o São Paulo joga o melhor futebol de desempenho entre os 4 grandes daqui, de São Paulo? É difícil para eu responder essa pergunta, fazendo um comparativo. Eu jogo da maneira que eu gosto de jogar. Eu acho que é a maneira mais fácil para se ganhar os jogos. É a maneira que favorece o jogador para ele poder atuar e se destacar. Eu acho que também é a maneira que com o tempo vai cativando o torcedor. O torcedor gosta dessa forma de jogar. Gosta mais de ganhar do que da forma de jogar, se fosse para escolher entre uma e outra. Mas podendo casar as duas, que é o que a gente sempre está tentando fazer, acho que para o torcedor é muito importante. Eu não sei te responder essa pergunta e também acho que nem gostaria de responder. Eu gosto do futebol desse jeito desde quando eu iniciei minha carreira de técnico. Então, gosto e acredito que essa é a melhor maneira de se vencer. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bem. Na sua primeira coletiva pelo clube, você falou que abriria a mão dos seus ideais quando necessário fosse. E fez isso no primeiro jogo contra o Flamengo. Nesse ano, você só não teve mais posse de bola do que o Palmeiras. Hoje terminou com 71%. O quão perto do seu ideal o São Paulo está hoje? Essa pergunta ela não tem resposta porque eu também não tenho ideal. O ideal meu é ir melhorando o time. A maneira ainda como o time joga, que taticamente é mais aberta do que os outros times, o que eu posso falar é que a gente tem muita coisa para evoluir ainda. E o futebol é muito mais que o aspecto tático. Então a gente tem muito para evoluir em todos os aspectos. Acho que a equipe deu um salto muito claro do ano passado para cá, em todos os sentidos. E a gente tem que continuar evoluindo. Porque quando você para de evoluir, alguém está evoluindo e você está com chance de ficar para trás. Então a gente tem um espaço grande aí para melhorar. Diniz, boa noite. Boa noite. O que você sabe, o que você conhece sobre esse adversário de quinta-feira, o Binacional do Peru? O que dá para esperar desse jogo? Claro que a gente espera um jogo complicado, por conta da altitude. É um bom time também, que fez, o ano passado, fez uma grande temporada no Peru. A gente mandou gente para assistir os jogos, então a gente estudou bastante o Binacional. A gente tem já alguns jogos catalogados, mandou o pessoal nosso em loco para assistir.
Então, não vai ser um adversário que vai nos pegar de surpresa. A gente está trabalhando esse jogo já faz um tempo. Ô, Diniz, se a gente pegar o São Paulo da má fase, entre aspas, de um tempo atrás e pegar agora, eu, pelo menos, não vejo tanta diferença, né? O que muda, na verdade, são os resultados. O time agora não perde há 3 jogos, muita gente falando bem. Antes, o time, apesar de alguns tropeços, também se impunha diante do adversário, também criava muito, também detinha muito mais a bola. Até cheguei a te perguntar até que ponto ia a responsabilidade dos técnicos. Com as vitórias agora vindo, mas desse jeito que você falou, tomando uma pressão em tese desnecessária, aquela pressão que estava sobre você, até das arquibancadas, começa a recair para o torcedor e não mais para você? A pressão para o torcedor não, para o jogador e não mais para você. Não acho que cai para o jogador. No fundo, assim, é um time, é uma coisa só. Não tem como você ficar separando. Quando os jogadores eventualmente não conseguem fazer os gols, não adianta a gente ficar fora. Assim, tá todo mundo junto. Acho que a equipe está amadurecendo. O importante de hoje foi que a gente jogou muito bem em determinados momentos do jogo, até na maior parte do jogo. E o segundo aspecto foi que venceu. Então, assim, venceu. São mais 3 pontos. O aspecto negativo, de fato, foi esse sofrimento desnecessário e o relaxamento que a equipe teve. Que o sofrimento não foi porque a Ponte propôs alguma coisa muito diferente com o jogador a menos e por a gente sofreu, não. Foi uma responsabilidade do nosso time. E serve para a gente a melhorar, os jogadores já sabem disso, todo mundo, a gente já falou disso quando terminou o jogo. Os jogadores sabem que eles precisam melhorar nesse sentido, porque em determinados jogos pode ser que a gente perca pontos importantes por conta disso. E já aconteceu comigo aqui. Então a gente tem que evitar isso. Isso faz parte da evolução do time. Então é importante que a gente, apesar disso ter acontecido, a gente ganhou os 3 pontos. Fernando, queria que você falasse da tua relação com a Copa Libertadores, como é que você vê essa competição, a tua relação pessoal com ela, e como é que vai ser na estreia do time não poder estar no campo? Para mim vai ser muito ruim não poder estar no campo. Eu sou um treinador que gosto muito de participar, me sinto muito mais vivo quando eu estou na beira do campo. E a minha relação com a Libertadores tem uma relação de torcedor, de criança. Joguei Libertadores como atleta e vou estrear como técnico. Para mim é um grande privilégio e também assim sou muito apaixonado pela Libertadores desde criança. Então para mim vai ser muito legal poder estrear na Libertadores aqui pelo São Paulo, que a gente sabe que talvez dos times do Brasil é o time mais identificado com esse campeonato. O torcedor tem um apreço, um carinho muito especial e nunca parei para pensar no que eu vou dizer, mas eu acho que naquele momento que o São Paulo ganha a primeira Libertadores, eu acho que o São Paulo dá um salto muito grande para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que o torcedor se sente muito parte disso, porque a gente lembra das primeiras conquistas, principalmente em 92 e 93, e quase ganhou também em 94, que o torcedor ele invadia isso aqui e empurrava o time do primeiro ao último minuto. Então, ele se sente muito identificado e parte das conquistas do São Paulo.